Jejum intermitente, uma boa estratégia ou modinha? Será que serve para emagrecimento? Será que serve para ganhar massa muscular? Vamos conferir tudo isso nesse vídeo agora. Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do nosso canal Papo de Saúde. Eu sou o Dr. Diego Santos. E eu sou o Dr. Rafael Coelho, sempre trazendo aqui temas pertinentes na área de saúde para vocês ficarem mais ligados. Já para não perder o hábito, vou pedindo que vocês sigam aí o nosso canal, se inscrevam e também ativem as notificações para toda vez que a gente gerar conteúdo, Diego? Vocês ficarem informados. Não esqueçam também de seguir a gente nas nossas redes sociais. Lembrando que esse vídeo não tem o intuito de dar algum diagnóstico ou passar algum tratamento. É apenas a título de informação para vocês. E focando no nosso bate-papo de hoje, o tema será jejum intermitente. Muita gente faz jejum intermitente. Será que serve para ganhar massa muscular? Será que serve para emagrecer? Vamos tirar algumas dúvidas? Primeiramente, vamos começar definindo, lógico. O que é que seria jejum intermitente, Diego? Define para o pessoal aí. Vamos lá. Jejum intermitente é a gente alterar as janelas, seja de jejum com a janela de alimentação. Como assim? Vamos exemplificar para ficar mais fácil. Você pode passar 12, 14, 16 horas de jejum ou até mais, e aí você teria depois uma janela onde estaria se alimentando. Geralmente as pessoas se alimentam com horários mais curtos entre as refeições e ficam esses pequenos horários de jejum. No jejum intermitente não, você vai passar mais horas longas assim de jejum e outros períodos em que você vai se alimentar em uma janela mais específica. Na verdade, a prática do jejum é uma coisa muito antiga. Então vários povos, inclusive algumas religiões, praticam isso como uma forma de filosofia realmente de vida, inclusive. É verdade, Rafa. E tem outra coisa, se a gente voltar mais ainda no tempo, nos Homens das Cavernas, por exemplo, a disponibilidade de comida à noite era muito menor, porque o homem não tinha luz, então não saía para caçar, por exemplo, e aí esse período noturno até o outro dia seria o período que o homem fica em jejum. Definitivamente, os nossos ancestrais, eles às vezes não sabiam quando iam se alimentar, inclusive, caçavam quando dava certo, quando conseguiu o alimento, se alimentavam, mas às vezes muitas vezes, passavam muitas horas de jejum. Mas por que é que se fala tanto hoje em dia? Porque realmente o jejum tem alguns benefícios, por exemplo, no emagrecimento. E quando se fala disso, as pessoas realmente comentam muito sobre o assunto. Além de emagrecimento, o jejum intermitente traz outros benefícios muito além disso, como a prevenção de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, prevenção de Parkinson, Alzheimer, tem influência na resistência insulínica, ele reduz a resistência insulínica e também reduz o estresse oxidativo no nosso corpo. E se reduz o estresse oxidativo, reduz a inflamação, podendo ser até uma estratégia preventiva contra o câncer, por exemplo. Como eu acabei de falar, o jejum intermitente é uma estratégia que traz tantos benefícios para o nosso corpo, que além de uma estratégia nutricional, ele pode ser também um estilo de vida. Muitas pessoas adotam isso como estilo de vida, mas como assim, Sempre tem aquela pessoa que acorda pela manhã e não quer se alimentar, não se sente bem para se alimentar, não tem fome. Por exemplo, essas pessoas podem utilizar isso prescrito por um nutricionista, obviamente, essa estratégia nutricional até como estilo de vida, já que ela não se habitua a se alimentar de manhã e não consegue, fica até nauseado muitas vezes quando se alimenta. Isso pode ser uma estratégia que pode ajudar até na qualidade de vida dessa pessoa. Outra forma também de fazer o jejum, que seria pulando o café da manhã que você acabou de falar, tem indivíduos que não sentem fome à noite, ou seja, sentem muita fome de manhã. Então sim, poderia estar pulando o jantar só comendo no outro dia. Essas pessoas que realmente gostam de se alimentar em horários mais pontuais, inclusive as pessoas que são mais atarefadas, que trabalham muito e passam muito tempo fora de casa, não corre, exato, elas podem se beneficiar sim, porque o jejum é uma estratégia nutricional que tem vários benefícios. Não está errado fazer isso, Desde que seja visto por um nutricionista, um profissional. E isso pode ser adotado por muito tempo, sem nenhum comprometimento à saúde, sempre, obviamente, periodizando a alimentação. Mas será que toda pessoa vai se beneficiar com o jejum intermitente? Assim, tem algumas estratégias, Rafa, que talvez o jejum intermitente não se enquadre tão bem. Por exemplo, no processo de hipertrofia, se tudo não for muito bem calculado, vai ter o efeito contrário, ou seja, ele não vai conseguir hipertrofia, vai ter o catabolismo muscular. Definitivamente o jejum intermitente não é uma estratégia nutricional para quem deseja ganhar massa muscular, é mais relacionado ao emagrecimento, por exemplo. Já que a gente está discutindo se o jejum intermitente é uma ótima estratégia ou seria uma modinha, existem aquelas pessoas que fazem o jejum intermitente, mas na hora de quebrar o jejum, quebra de qualquer jeito, comendo porcaria, e aí não vai estar pegando os bons, realmente, os resultados que teria o jejum. Vai fazer uma escolha errada dos alimentos, comendo produtos industrializados. Muitas vezes a gente vê mesmo aqueles fast foods, passou as horas de jejum e acha que está se alimentando bem,
porque está fazendo o jejum. Não, a estratégia do jejum é boa, porém, se você não selecionar bem os alimentos, né, obviamente você pode Na janela de alimentação. Na janela de alimentação, claro, nessa hora que você vai comer, você pode ter consequências sim à sua saúde, tá? Então, Rafa, concluindo esse nosso pensamento, não adianta também você fazer o jejum intermitente e na hora de quebrá-lo, quebrar comendo qualquer besteira. Por exemplo, alimentos de alto índice glicêmico, que seriam alimentos que na hora que entra em contato com o nosso corpo teriam um pico gigante de insulina. E você também não está fazendo nenhuma reeducação alimentar, né? Você está simplesmente comendo errado da mesma forma que dá no mesmo, realmente, se você comer de 3 em 3 horas. Então não tem diferença nenhuma, você está sendo mal educado em relação à sua alimentação. Existe contraindicação ao jejum intermitente? A gente tem que ter cuidado com algumas pessoas, porque, por exemplo, pessoas que têm história de compulsão alimentar não é uma estratégia muito bem empregada. Que não é todo mundo que pode se beneficiar do jejum. A gente falou, inclusive, que, por exemplo, se eu quero ganhar massa muscular, não é a melhor estratégia. Mas isso é o de menos. Existem pacientes, pessoas realmente que têm patologias que não é indicado fazer, por exemplo, o jejum intermitente. A gente pode citar o paciente com diabetes tipo 1. Realmente a gente tem que ter uma cautela muito importante nesse paciente, que é insulina independente, senão você vai gerar consequências como hipoglicemia nessas horas em que esse paciente não estaria se alimentando. Como o Diego falou, a compulsão alimentar, que é um problema também muito sério, pode ser contraindicado você fazer o jejum intermitente, porque você despertaria, se as outras questões não estiverem adequadas, mais fome naquele paciente que quando for comer, então ele vai realmente querer comer de tudo, não vai fazer uma seleção boa dos alimentos. Pois é, concluindo, o jejum intermitente pode sim ser uma excelente estratégia, mas a gente tem que ter alguns cuidados, como você acabou de falar. Pessoas insulina dependentes, pessoas com compulsão alimentar, mas se bem empregados, pode ser sim um excelente agente ali na prevenção de doenças crônicas, como a gente citou nesse vídeo. É importante também ressaltar, Diego, que as pessoas que irão iniciar agora a mudança no estilo de vida, não é recomendado que iniciem assim de fato com um jejum, com alguma coisa mais específica dessa forma. Porque pode ser que seja uma dificuldade, já que você não estava acostumado a ter essa prática. Então, cuidado também nesse tipo de paciente obeso, por exemplo, que quer iniciar o emagrecimento, com tratamentos, enfim, um acompanhamento com os profissionais. E essa estratégia pode ser, eu sugiro que seja protelada em geral. Muito importante isso que você acabou de falar, que a estratégia de jejum intermitente não seria ideal começar com várias horas de jejum. Por exemplo, começar com 16 horas de jejum. Não. O melhor passo é ser bem orientado por um profissional, mas aí começa com 8 horas de jejum, depois vai aumentando para 9, 10. Eu costumo dizer que não é uma corrida de 100 metros, né? Seria mais uma maratona, que você vai se adequando pouco a pouco a essa estratégia e aumentando esse período de jejum. Definitivamente, a gente não deve começar em geral uma estratégia mais específica assim nos pacientes que estão iniciando agora, né? Na verdade é uma coisa mais para frente. Bom, pessoal, esse era o assunto de hoje, jejum intermitente. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, manda pra gente, a gente vai ter o prazer de responder vocês. Deixa nos comentários também sugestões para que a gente possa fazer novos vídeos com esses temas que vocês estão sugerindo. E não esquece de compartilhar esse vídeo aí com quem você acha que vai se beneficiar com essas informações. Família, todos, amigos. Se inscreve no nosso canal quem não se inscreveu e ativa as notificações. Até a próxima. Até a próxima. Tá gravando já? Mais. Tu escutou Rafael, para cá. Você fica aí. Calma. Pode chamando de fresco mesmo. Pode botar. Jejum intermitente. Beleza, eu falo. Ah, vai pegar nessa parte? Meu Deus! Vai. Ei, meu irmão, eu tô com medo que essa camisa estoure. Vai voar um botão em mim. Cadê o umbigo? Vai, cara. O umbigo tá aparecendo, meu irmão. Ei, tá ligado? A gente para a série e volta rindo pra caralho, velho. E eu sou o Dr. Ralph. Ralfa! O cara deu Ralf! Vai. Ralf! Eu sou Ralf Coelho. Hoje ele vai demorar, viu? Olha, vai demorar, viu? Jejum intermitente, você sabe o que faz ou faz por modinha? Ai? É o quê? Eu falei o quê? Isso aí tem que ir, isso aí tem que ir. Você já me jejum ou você vai com bolinha? Eu entendi bolinha. Ai! Bolinha! Você já me fala por bolinha? Por bolinha?